Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 27 de dezembro, agora na Espanha, 10 horas e 50 minutos, no Brasil, 6 e 50 da manhã. Gente, vejam o que a BTC fez aqui no 15 minutos. Promoveu uma bela armadilha de ursos e rapidamente voltou para dentro dessa LTA, linkando todos esses fundos ascendentes nessa cunha que claramente a BTC está desenhando no 15 minutos. Então a próxima parada vai ser algo ali em torno de 99 mil dólares. Na minha leitura, a BTC só vai encontrar uma resistência relevante nessa congestão aqui, entre 99 e 102. Se romper, facilmente vai buscar o último topo lá em 108,353. No diário a gente segue desenhando fundos ascendentes. Depois dessa mega lambida aqui na base da canaleta virtual de alta, a gente vai dar vigência a um balezão Bolshoi que vai acabar levando a BTC para algo acima de 120 mil dólares. Eu acho engraçado que ontem, naquele cenário de terra arrasada, em que boa parte das altcoins de alta octanagem estavam tombando 7, 8%, muita gente me mandava mensagem no desespero, dizendo que estava desembarcando. Enfim, agora boa parte dessas altcoins já estão subindo 6, 7%. Há 2 semanas atrás, o índice do medo e da ganância estava lá beirando os 90 pontos e estava todo mundo implorando por uma queda. Vamos até botar no índice do medo agora, está em 62, o medo e a ganância. A gente está voltando ali querendo namorar o retorno da ganância. Mas eu acho engraçado que há 2 semanas atrás, alguns imploravam para uma queda, venderiam até a casa da sogra, o carro da sogra para embarcar. E agora que a queda veio, que a gente está encerrando essa lambida na base da canaleta virtual de alta no diário, e o índice do medo e da ganância se aproximando ali da neutralidade, aí a psicologia do mercado acaba impondo medo nessas pessoas que acabam não embarcando. Naquele cenário de terra arrasada de ontem, muita gente poderia ter embarcado e não embarcou. E o mais bizarro é que essas pessoas hoje estão embarcando. Meio que estão vislumbrando um fundo desenhado, embora eu acredite firmemente que a gente já tenha desenhado o fundo desse movimento de correção, alguns ainda vão esperar outros indicadores e vão pagar mais caro. Alguns vão inclusive esperar o rompimento do último topo histórico da BTC para voltar. São os chamados Zetopinhos, aqueles que só entram nos topos. Enfim, eu sei que a maioria de nós vai... alguns acham que o mercado ainda estaria em consolidação. Eu particularmente já acho que o mercado desenhou fundo, não tem mais espaço para romper aquela virtual canaleta de alta que a BTC está desenhando não só no diário, mas também no semanal. A gente está desenhando uma cunha que claramente está reportando fundos ascendentes. Aqui no 6 horas não tem como negar que os fundos eles estão ascendentes. A gente não tem força para cair mais depois dessa dupla garfada na base da banda de VWAP mensal. Eu tenho para mim que a gente agora, na próxima pernada de alta, deve romper isso aqui em direção à banda superior da banda de VWAP mensal. Muitos seguidores aqui do canal, a maioria, ainda está esperando outros sinais que confirmem o fim dessa corretiva e a consolidação desse fundo. Eu acho isso muito arriscado, principalmente para aqueles que ainda estão em dúvida se devem entrar ou não devem entrar, porque o mundo cripto vai sofrer uma violentíssima reprecificação para cima. Eu tenho dito nos vídeos anteriores que a eleição do Donald Trump não está corretamente precificada em termos regulamentares para as stablecoins, para as altcoins, principalmente para as stablecoins na zona do euro. Algumas grandes emissoras de stablecoins vão receber autorização para cunhar Eurotether. Tudo isso não está corretamente precificado. Na verdade, a zona do euro vai basicamente replicar a regulamentação que o Trump vai promover.
isso vai inundar as DeFis de liquidez de uma maneira que os senhoritos nunca pensaram em sonhar. Muita gente está subestimando o que um tapete regulamentar pode fazer em termos de tráfego de dados e riquezas em direção ao Web3. Eu volto a insistir com os senhores. A eleição do Donald Trump não está corretamente precificada. O que vem por aí não tem precedentes. Então, quem não sabe o que comprar, nem como diversificar dentro dos diversos setores do mundo cripto, AI, RWA, DeFi, DeFi, quem não sabe diversificar também e não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Não ousem estar desembarcados. Na seara fática, opções de BTC e ETH batem um recorde. 18 bilhões de dólares em contratos abertos devem expirar hoje. 18 bi de dólares em contratos de opções de BTC e ETH expiram hoje, liberando o preço para cima ou para baixo. Provavelmente para cima. Não vale a pena arriscar, porque se houver mais uma agulhada para formar um fundo triplo aqui, com essa dupla garfada no patamar de 92.200, se houver um fundo triplo, vai ser só uma agulhada, o que eu acho que não vai acontecer. Depois dessa mega armadilha de ursos no 15 minutos, mostrando que a BTC não tem força para cair, e mais essa métrica que eu vou falar, que eu vou reportar agora, na minha leitura é muito mais arriscado ficar de fora do que estar embarcado no mundo cripto. Ainda nos fatos, mais uma gigante com capital aberto na Bolsa de Nova York começou a comprar BTC em favor da sua tesouraria. A Cool Technology, uma corporação de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Nova York, comprou 217 BTCs, segundo eles, é o começo dessa exposição. Eles selecionaram a Coinbase para os serviços de custódia dessa carteira e vai gerenciar com segurança essa carteira dessa corporação de capital aberto. O próprio governo americano também transferiu as suas bitcoins para a custódia da Coinbase, depois que houve um hackeamento, houve um suposto hackeamento, né? Porque o hacker drenou uma das carteiras do governo norte-americano e depois de poucas horas as BTCs voltaram para essa carteira. Ou seja, o sujeito nem pensa, se foi um hackeamento, o sujeito nem pensou duas vezes e já devolveu as BTCs. E logo depois desse incidente, entre aspas, não se sabe se foi uma movimentação de BTC ultimada por algum funcionário do governo americano, mas o fato é que depois dessa dança de BTCs entre public addresses titularizados pelo governo norte-americano, as BTCs acabaram todas indo para a Coinbase, que depois foi reportada como prestando serviço de custódia em favor do governo norte-americano. E uma métrica muito interessante na Binance mostra que o volume de compra por takers são aqueles compradores que agridem o book. Eles não ficam esperando a ordem ali limite ser alcançada. Eles basicamente aceitam pagar a ordem do lado vendedor do book. Ou seja, eles agridem o book comprando BTC, agredindo as ordens de venda do outro lado. O volume de transações takers, que são aquelas que agridem o book no sentido comprador, está formando uma sequência, uma sequência de fundos ascendentes, ou seja, o volume de compras takers não para de aumentar, o que indica uma pressão latente de compra, o que por sua vez pode redundar numa mega pernada impulsiva para a BTC, justamente porque não há BTC para todo mundo. E se os takers começam a aumentar o volume de compra, basicamente, a quantidade de BTC nas CeFIs está ficando irrisória. Nesse momento em que eu vos falo, existem menos de 140 mil bitcoins em todas as exchanges centralizadas. Para vocês terem uma ideia do que é isso, só o Michael Saylor, da MicroStrategy,
possui mais de 400 mil BTCs. Só o governo americano possui mais de 200 mil BTCs. Ou seja, todas as exchanges centralizadas do mundo possuem menos de 140 mil BTCs. Na seara geopolítica e finanças internacionais, novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos diminuem, apesar das pessoas desempregadas ficarem desempregadas por mais tempo. O fato é que isso mostra que a economia americana ainda está forte, está bombando, o que vai acabar impondo ao Federal Reserve mais um corte na taxa básica de juros. Isso é um dos elementos que eles vão sopesar na próxima reunião. E a Marinha finlandesa descobriu que o navio, reportou que o navio suspeito de cortar os cabos elétricos que ligam a Estônia à Finlândia é um navio russo pertencente à sua frota sombra. É um navio russo que integra a Marinha Russa, mas que não é oficialmente reportado como a sua navegação não é oficialmente reportada. As autoridades da Marinha finlandesa apreenderam um navio petroleiro na quinta-feira sob suspeita de que ele estivesse envolvido no corte de cabos submarinos, pertencente à frota sombra da Rússia. Enfim, o Báltico sofreu um outro incidente há meses atrás, em que um cabo de fibra ótica que transportava dados de internet entre a Finlândia e a Alemanha já tinha sido cortado. Agora um cabo de energia elétrica. Basicamente, as pessoas subestimam a dimensão cibernética desse conflito entre a OTAN, esse conflito geopolítico e a tensão entre a OTAN e a Rússia. E a queda do regime de Bashar al-Assad pode atrapalhar os interesses de China, Rússia e Irã. A queda do governo Assad na Síria pode desestabilizar China, Rússia e Irã. A coalizão acabou uma frouxa coalizão impulsionada pela oposição compartilhada às potências ocidentais, acabou vendo um revés na queda de Bashar al-Assad. O fato é que é inegável que Rússia, China e Irã apoiavam, de alguma maneira, o regime do Assad, num contraponto às potências ocidentais. Se houver uma balcanização da Síria, lembrando que a Síria ela deve ter no mínimo 10 vezes o território de Israel, faz uma longa fronteira ao norte com a Turquia, tem uma fronteira extensa com o Iraque a leste, enfim. Se efetivamente houver uma balcanização da Síria e ela se fragmentar em vários estados, aí pode haver um aumento até da influência ocidental nessa região, porque as inteligências ocidentais vão acabar se metendo nessa confusão. A Rússia está lutando para manter as suas bases militares dentro do território sírio. Vamos ver como essa confusão vai terminar. Gente, é inegável que a BTC, aqui no gráfico diário, testou a base dessa canaleta virtual de alta, mas desenhou uma sequência de fundos ascendentes. É muito factível que a gente inicie uma pernada impulsiva em direção a uma nova máxima histórica que deve estressar a extensão dessa LTA linkando esses topos ascendentes. Facilmente a BTC poderia buscar algo entre 120 e 150 mil dólares. O ímpeto vendedor claramente se esgotou depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corpos reais vendedores aqui no Hike Nest no diário. A BTC está muito sobrevendida e pronta para uma pernada expansiva. Daqui a pouco eu volto com ADA, Polkadot, Kusama, TRX, AVAX e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.